Olá, estamos ao vivo para mais uma live maravilhosa falando desse tema que a gente gosta tanto, que é a comunicação. Hoje nesse recorte de locutores iniciantes, abrindo a live aqui um pouco mais cedo. Queria começar lamentando aí o falecimento do nosso colega Nilson Ribeiro. Mais cedo eu fiz uma postagem aqui falando sobre isso. Nilson era uma figura muito presente nas redes sociais, já tive a oportunidade de conversar com ele online. E lamento muito essa perda, deixando aqui o registro do meu abraço, meu carinho à família do Nilson Ribeiro. Enfim, momento maluco que a gente está vivendo, vamos seguir tentando fazer o nosso melhor. Erasmo, olá jovem, boa noite, seja muito bem-vindo. Fernando Rodrigues está na área. Hoje nós vamos conversar com os nossos colegas que estão começando na profissão, porque na nossa última live nós falamos sobre o futuro da locução publicitária, né? E para conversar sobre esse assunto estávamos eu, o Fernando Rodrigues, o Wagner Ferraz e o Marcelo Meireles. Depois entrou a Larissa Maziero, para a gente tentar coletivamente entender para onde caminha a nossa profissão, né? E hoje é dia de trocar uma ideia com a galera que está chegando, né? E para quem está chegando, quais são as impressões, o que as pessoas observam, né? De que maneira elas têm enxergado esse mercado. Será que vale a pena? Será que não vale a pena investir nisso? Né? O que elas estão perseguindo? O que elas imaginam que esse mercado de locução vai trazer para elas? Em quem elas se espelham? Né? Então, é uma outra reflexão, numa outra perspectiva. A live do Facebook, ou melhor, aqui do Instagram, agora você sabe, ela permite que 4 pessoas participem. Então eu vou receber os meninos daqui a pouco e sempre que vagar, tiver um espacinho, ó, levanta a mão, pede para participar, entra ao vivo aqui e faz o seu comentário, traz a sua contribuição para que a gente possa ampliar o horizonte dessa discussão, principalmente se você está chegando agora na locução, né? Quais são as suas perspectivas? O que você observa desse mercado que vale a pena compartilhar com os colegas que estarão aí acompanhando a nossa, a nossa pauta de hoje. Certo? O Fel já está na área, daqui a pouco os outros meninos chegam e a gente já abre esse debate. Sempre lembro que é legal, ao invés de você fazer uma pergunta, você deixar um comentário, né, e nos ajudar nesse sentido. Se você não quiser entrar ao vivo, não tem problema. Você pode fazer aí a sua manifestação para nos ajudar a entender melhor o panorama da locução, pensando aí principalmente em quem está chegando nesse mercado. Deixa eu convidar aqui o Fel para entrar conosco. Bora lá, Fel? Tá pronto? E a gente já começa a falar conforme os outros colegas forem chegando. A gente vai ampliando essa pauta de hoje. Então, deixa eu achar ele aqui, o Felipe Kuhlmann. Ok. Ih, deu pau, convidei a pessoa errada. Pera aí. E a gente já começa a falar, e conforme os outros coleguinhas forem chegando, a gente vai incluindo eles aqui no nosso debate. Nesse momento, se você quiser participar, só mandar um sinalzinho aí, um pedido, entra conosco conversando sobre locução. E agora? Cheguei na locução, o que eu vou fazer da vida? Quais são as perspectivas? Que mercado é esse? O que você espera para a sua vida como locutor ou como locutora? O smartphone aqui não está ajudando. Me ajuda, o smartphone. Mandei convite para a Sorraila. Desculpa, Sorraila. Deixa eu chamar o Jeff Araújo.
Enquanto o Felipe não chega, alguém aí da locução gostaria de entrar aqui ao vivo para a gente conversar sobre esse tema? Preferencialmente para quem está chegando, gostaria de compartilhar angústias, desafios, percepções. Bora? Só levantar a mãozinha aí, ó, e vamos ao vivo aqui discutir esse assunto. O que te preocupa, o que te incomoda, o que te atrai no mercado de locução e por que você resolveu tentar trabalhar com isso? Quais são os principais desafios que você tem enfrentado? Como é a formação, os cursos, o percurso que você fez até aqui? Ou não, você recebeu um dom divino e esse dom divino está se materializando numa belíssima carreira de locutor ou de locutora? Porque ainda temos, né, muitas pessoas que acreditam nisso. Você recebe um dom e esse dom se materializa no seu trabalho. Né? Eu discordo um pouco. Acho que você ter aptidão é sim um facilitador, mas é preciso ter muito mais que isso. Né? Precisa pesquisar, se repertoriar, entender as dinâmicas de mercado. Né? Cada mídia tem a sua especificidade, né? Então é preciso entendê-las para que você possa atuar em cada uma delas. Vira e mexe eu recebo mensagens no direct, e a pessoa, normalmente, ela não diz nem boa tarde, ela escreve coisas do tipo: sou locutor há 30 anos, quero narrar audiolivro. Aí eu falo, pô, legal, bacana, né? Mas ser locutor há muitos anos não te dá essa carta branca para que você possa entrar nas outras mídias, né? Toda vez que você vai trabalhar com uma mídia diferente, você precisa entender a dinâmica daquela aplicação. Né? E o mesmo vale para a publicidade, para o rádio, para a televisão, para a internet, para o podcast. Certo? Felipe, Anderson, eu estou com dificuldade de convidar vocês. Não sei o que está rolando aqui no meu smartphone. Eu não estou conseguindo fazer o convite. Então vocês podem pedir para entrar na conversa, por favor. Rolou uma instabilidade do Instagram hoje à tarde. Será que está impactando até agora essas lives? O Anderson chegou. Oi, Anderson, boa noite. Seja muito Boa bem-vindo. Um noite. prazer, uma alegria vê-lo na telinha do smartphone. Verdade, Como é que hein? você está? Primeira Tudo live. bem? Tudo É a sua primeira ótimo. live? É a primeira live. E para falar de um assunto tão legal, né? E é um assunto que eu sei que você está perseguindo já aí há algum tempo, que é Uhum. a locução. Né? Então, para a gente entrar na pauta, diz aí, conta para a galera que está acompanhando, qual que é a sua história com a locução? Né? Você já trabalha, você está buscando trabalhar, como é que veio o seu chamado para correr atrás disso? Diz aí. É o dom divino, é isso? Não. Nada de dom divino. Ah, ainda temos muitos É... colegas que acreditam nisso, né? Outro dia eu vi uma publicação e o cara cravou, ele disse assim, ó, locução é dom. Eu falo, caramba, né? Uau. Me- que me parece aquela coisa da pessoa preguiçosa, né? Então, já que eu recebi de Deus essa incumbência, eu não preciso fazer mais nada. E quem dera fosse assim, né? A gente está vendo O que que nos é cada resta, vez né? mais competitivo. Cara, um mercado cada vez mais competitivo, né? Então, se você não se preparar. Mas diz aí, Anderson, qual que é a sua história com a locução? A minha história com a locução, ela veio do audiolivro, né? O ano passado, antes de te encontrar, eu tinha feito 2 audiolivros pelaquela plataforma da YouBook, UBX, que você... Essa plataforma, os autores independentes, ou até mesmo agências, colocam livros lá e aí vários narradores, uma porção de narradores que às vezes não tem formação, outros têm. Eu não tinha nenhuma formação na época. E aí eu fui lá e tentei. Vamos lá, vamos ver como que rola aqui. E aí eu fui chamado, eu fiz o... Você manda uma demo lá, que você faz ali na hora, e eu fui escolhido para fazer 2 livros, 2 audiolivros. E aí eu falei, Uhum. pô, gostei, né? Fiz com toda a seriedade, apesar de não ter nenhuma formação. Tá lá na e-book, mas bom,
serviu mais para experiência, né? É, e aí eu falei assim, legal, gostei, então vamos nos profissionalizar, né? Aí encontrei o seu curso. Aí eu entrei no curso de audiolivro, fiz, e aí você lançou o Locução Comercial agora no começo do ano, né? Eu falei, não, é a minha oportunidade, vamos lá. E aí eu tô fazendo também. A gente conversou bastante, né? Na época do que eu tava fazendo a audiolivro, narração. E aí você me incentivou bastante. Eu falei, pô, eu acho que vale muito a pena. Aí eu tô fazendo e tô recebendo um bons feedback seu. Então, vamos lá. Tô É que tem, iniciando praticamente esse ano na locução comercial do zero. tem a coisa do chamado, né? Que é você fazer o trabalho e perceber que aquilo é muito interessante e que você consegue fazer bem com uma certa facilidade, né? Que é o que a gente poderia chamar de talento. O que é talento? É algo que você faz bem e que a maioria das pessoas faz com uma certa dificuldade, né? Então a gente pode chamar isso aí de talento, né? E me parece, claro, né? É tudo muito embrionário. Me parece que você tem esse chamado e tem o repertório, as habilidades necessárias para fazer um bom trabalho. E aí você está rolando, você está também numa outra experiência, que é a experiência do Senac e a do teatro. Pode comentar um pouco mais? Por que que você Sim, foi buscar essas ferramentas aí para te ajudar? o Senac, quando a gente conversava, a gente, quer dizer, você ainda não tinha aberto locução de audiolivro, né? Perdão, locução comercial. E, e aí eu falei assim, não, eu quero fazer, Senac é uma boa escola, né? Então eu vou fazer. E aí eu entrei no Senac. E aí nessas conversas, tudo, desde o ano passado, falei, não, legal, vou fazer, entrar para esse ramo de voz profissional num todo, né? E para você fazer dublagem, por exemplo, que é algo que eu também persigo lá na frente, você precisa ser ator formado. Então, por isso eu falei, não, vou fazer teatro também. Então eu comecei esse ano também numa escola em São Paulo, atualmente tudo online, né? Mas aí eu comecei o teatro com esse objetivo, me formar para trabalhar mais com voz. Está na fase da semeadura, né? Está plantando aí É, para poder fazer a sua colheita mais à frente. Então eu vou falar essa é a agora com ideia. o Jeff e já vou deixar para você aí uma pergunta para quando a gente voltar, que é a seguinte, né? Observando agora, você que está chegando, quais são os desafios que você vê com clareza em relação ao mercado de locução? O que te faz falta? Como é a sua relação com este mercado e com os profissionais que fazem parte dele? O que se observa? Né? Um geralzão sobre as suas impressões em relação ao mercado de locução. Pensa aí, vai construindo, que eu vou trocar uma ideia com o Jeff e a gente já volta a falar, tá bom, Anderson? Valeu demais Tá pela legal. presença aqui. Jeff Araújo, meu caro, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer, uma alegria poder conversar com você. Você ouviu aí um trecho da fala do Anderson, né? Então ele vem de uma outra pegada. Está começando a um pouco menos. Está começando mais recentemente a perseguir esse sonho. Eu tenho a impressão de que você já está nisso há um pouco mais de tempo, né? Qual é a sua relação com a locução? Você já trabalha como locutor profissional? Conta um pouco da sua trajetória e do seu interesse por esse assunto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Anderson. Boa noite aos Boa noite. que está acompanhando aí. Na verdade, sim, eu tenho uma pequena trajetória, né, digamos assim. Eu iniciei nessa, assim como o Anderson, atrás de ser um dublador, né? A gente já viu logo no início que você, para ser dublador, tem que ser ator. De maneira que eu comecei a perseguir isso. Faz uns 15 anos que eu fiz uma primeira peça, por exemplo. Mas ainda amador, nada profissional. E aí eu entrei em algumas companhias e realizei alguns trabalhos, mas não cheguei a tirar o DRT, né, que é o registro que a gente precisa para ser o dublador de fato. Mas no meio desse caminho eu fui fazendo muita coisa. Participei como músico, gravei em estúdio, cantava muito. Então, também fazia imitações. E aí fui indo para esse lado também, de variar a voz. Foi aí que o pessoal começava a falar aquele mito que a gente chama, né? Que é você tem voz de locutor, faz um curso de locução. Aí depois de um tempo eu acabei falei, pô, eu vou fazer isso mesmo.
já que não deu certo a dublagem ainda, vamos lá, vamos fazer o curso de locução. Aí fui lá para o Senac de São Miguel, né, conheci também o pessoal de lá, também muito legal o atendimento, muito boa a metodologia que é empregada lá, e estou nessa aí agora, né, também fiz o curso de audiolivros, que também é uma outra pegada, que é um outro setor, que quando se fala de locução não é só você ser o locutor de rádio, né, você pode ser muitas outras coisas, pode ser o locutor publicitário, pode ser essa narração do audiolivro, enfim. Eu estou caminhando ainda devagarzinho nessa, eu estou montando meu estúdio agora, né? Aí espero que daqui a um mês já esteja tudo pronto para poder iniciar, tanto na locução publicitária quanto na narração de audiolivros. Basicamente, acho Esse que é isso. é um aspecto importante, né? Precisa montar a estrutura para que você possa vender o serviço, né? Além de estar preparado para interpretar, para gravar bem, você precisa ter a infraestrutura para fazer as suas gravações. Ô Jeff, você é o que a gente pode chamar de locutor clássico, né? Uma voz grave, bem colocada. E aí você ouviu muito durante a sua vida essa história de, nossa, que voz de locutor. Conta um pouco sobre isso. Sim, sim. Justamente quando eu fazia algumas peças de teatro, o pessoal falava, não, você vai fazer o papel de vilão. Porque o vilão tem aquela voz tenebrosa e tal. Eu sempre pegava papel de vilão, fazia o vampiro, o Nosferatu numa peça, por exemplo. Mas eu falei, não, dá para mudar isso aí. Dá para mudar. Então eu também trabalhei muito variando a voz, fazendo tons bem caricatos, né? Às vezes por falta de oportunidade a gente acaba não fazendo, a gente faz uma coisa mais padrão. Mas quando pode, nossa, eu gosto, eu me jogo nessa aí. Porque o trabalho de ator ele facilita muito isso na hora, né? Uma coisa conversa muito com a outra. Você ter uma narração para fazer e você poder variar entre vários personagens. Por isso que tanto a narração de audiolivros quanto a dublagem é uma coisa que eu gosto muito. Você pode variar, você não fica só na mesma coisa. E isso é muito bacana. É uma coisa que eu persigo muito, variar os tons de voz, né? Então eu penso nisso, ser um narrador de audiolivro versátil. Ser um profissional completo, consegue vender o seu serviço, emprestar sua voz para uma série de possibilidades dentro do mercado de comunicação profissional. E esse lance que eu comentei do Jeff, que é muito comum na escola de comunicação, né, na escola de locução, no Senac, principalmente os homens, né? Vários chegam e dizem, olá, boa noite, você é o professor? Vim buscar o meu certificado porque eu já sou locutor. Porque a pessoa passa a vida inteira ouvindo, fala, nossa, que voz de locutor, que voz de locutor, que voz de locutor, e ela se convence que ela já é o profissional. E essas pessoas normalmente são as que patinam mais, porque a pessoa não entende que não é mais apenas ter uma determinada qualidade vocal para fazer esse tipo de trabalho. Uma habilidade de leitura, um bom repertório cultural, tudo isso vai impactar na performance frente ao microfone. E tem um outro momento que é muito simbólico também, que é o, nossa, mas eu quero muito falar ao microfone. Então aqui está o microfone. Abre e fala. Aí a pessoa normalmente pergunta, mas eu falo o quê? Então há um desejo muito grande de falar ao microfone, mas as pessoas não se preparam, não tem repertório para dizer alguma coisa. Se você não tem o que dizer, né, eu tenho uma certa resistência sobre esse tipo de trabalho. Não tenho nada a dizer. Você vai querer trabalhar com comunicação à frente do microfone? Será que é uma escolha acertada? Né? Sempre vale essa reflexão. E aí, Jeff, vou deixar, o Anderson está lá pensando nos desafios e tudo mais que ele observa nessa carreira. Vou deixar essa questão para você também. Quais são os principais desafios, as angústias que você enxerga dentro dessa ideia de ter uma carreira como locutor? E vou trocar uma ideia com o Felipe, porque o Felipe, ele vem de uma história um pouco diferente dessa tradicional aí da voz de locutor, do desejo de trabalhar com isso. Claro, ele também teve, mas acho que ele está num momento diferente. E aí, Fel, boa noite, seja muito bem-vindo. Conta pra gente aí qual é a sua história com a locução, com a comunicação. Você está começando agora, efetivamente? Conta um pouquinho. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Então, minha história com comunicação vem de longe, né? Mas com locução especificamente, sempre foi uma paquerinha, assim. Era um amor platônico. Eu achava que era aquele amor que eu não conseguiria conquistar, né, a locução. Então, desde os tempos de faculdade, né, a gente se formou junto, eu e o Marcelo. Então,
sei lá se vai entregar a idade, mas 20 e poucos aninhos aí de formados. E eu sempre tive esse flerte, assim, sempre adorei produtos de áudio, né? Adorava rádio, esse tipo de coisa. Quando a gente ia gravar no estúdio da universidade, eu ficava maluco com aquilo. Só que aí a vida foi levando para outro lado, né? As oportunidades de trabalho que foram aparecendo, principalmente quando eu já estava para me formar. Então eu estava no último ano da universidade trabalhando com crédito imobiliário, assim, uma coisa nada a ver com a área. Eu falei, caramba, eu vou pegar o diploma e não tenho experiência alguma, né? E me apareceu uma oportunidade no estúdio da própria universidade, mas para trabalhar com vídeo. E aí fui, né, comecei a trabalhar com vídeo e todas as oportunidades que vieram depois foram sempre com vídeo. As produtoras que eu trabalhei depois, né, você vai ficando conhecido, as pessoas que trabalham com você vão para outros mercados e te conhecem como o cara do vídeo. E aí a locução ficou escondidinha ali, né? Falei, bom, depois eu faço, mais tarde eu faço, né? E aí passou 20 anos, eu não fiz, né? Até março do ano passado, minha atividade principal estava sendo trabalhos como iluminador de show, né? Que é um trabalho bem bacana, trabalhar com luz de palco, luz de show, é até meio terapêutico, assim, é gostoso de fazer. E aí com a pandemia parou tudo, né? E aí eu falei, cara, eu acho que agora é a hora de me reinventar. E como eu e minha esposa, a gente já tem um contato de longa data com o Marcelo, e minha esposa é professora na Universidade em Morumbi, e uma das matérias que ela dá lá é áudio, ela começou a estreitar um pouco mais o relacionamento com o Marcelo para ele dar alguns workshops, né, nessas turmas e falar dessa expertise dele, da experiência toda e tal, e os alunos ficam malucos quando ele fala, né? E aí, num desses dias, ela me falou, você viu que o Marcelo tá com um workshop de narração de audiolivro? Eu falei, cadê que eu vou comprar? Que acho que ele chegou a anunciar numa das aulas. Eu falei, é o momento, eu tô, né, mais parado profissionalmente assim, e eu quero reativar isso, eu tenho loucura para trabalhar com isso. E essa coisa do mercado não pede mais o locutorzão. Há 20 anos o Marcelo já me falava que a coisa ia caminhar para esse lado. Ainda não era oficialmente por esse lado, né, Marcelo? Quando a gente fez faculdade lá, o locutorzão ainda era o cara, né? Muito presente, sim. Né? E quando eu ia fazer os nossos trabalhos experimentais lá nos estúdios, eu tentava fazer essa voz mais assim, porque eu achava que era isso que tinha que ser, né? E o Marcelo, como aluno ainda, né, não tinha experiência que ele tem hoje, ele já me falava, Fel, eu acho que o seu caminho é outro, eu acho que você tem que puxar por um outro lado. E eu ficava com aquilo, falando, mas caramba, mas os locutores de rádio, tudo tem esse gravão, né, cara? Pô, eu quero chegar nisso. Porque assim, você até consegue fazer como um imitador, mas é o que o Marcelo fala, até no curso, você não sustenta isso por muito tempo. Né? Se vocês pegarem meus exercícios lá no Classroom dos audiolivros, os primeiros principalmente, o Marcelo fala, em vários deles fala, Fel, tem um grave aí que da onde tá vindo? Porque, né, no exercício você segura, mas para narrar um audiolivro inteiro, já não segura mais. E aí eu fui entendendo, né, e fui buscando essa minha voz mais natural, e é até mais confortável de fazer, e resolvi que eu quero trabalhar com isso. Estou fazendo o de locução comercial agora também, né? Tô agora para entregar os exercícios das pausas, mas aquela paixão toda, quando eu comecei a fazer os exercícios de audiolivro, quando eu gravei o primeiro, eu falei, cara, foi para isso que eu fiz o rádio e TV na faculdade, era isso, essa paixão voltou toda, né? Falei, aí não quis ficar nessa de, porque eu perdi tempo, porque tudo que você acumula de conhecimento não é jogado fora, né? Não, de maneira nenhuma, tanto que para você montar a sua demo, as suas gravações, o seu estúdio, né, tudo isso que você tinha de expertise, colaborou muito, tanto que você tem um resultado muito interessante com investimento pequeno. Tem um vídeo aqui no IGTV, onde o Felipe apresenta o estúdio de $1 milhão que ele construiu na casa dele, que é um negócio muito interessante. E só dá para fazer aquilo com alguma expertise dentro da área da comunicação, né? Muito interessante. Fel, segura aí então a pergunta que eu fiz para os caras, eu vou fazer para você também. E dentro dessa ideia de estou começando, quais são os grandes desafios que você observa? Como é que você percebe esse mercado? Ele parece receptivo
Não, ele parece hostil, as pessoas estão te acolhendo, com quem você conversa, você recebe um carinho ou não, você recebe uma voadora e uma fala sobre, cara, fica na sua, isso aqui é muito ruim, não vem não, que tá cheio de gente, o trem tá lotado, deixa quieto, né? Pensa um pouquinho aí que eu vou passar para o Anderson dizer isso agora. Diz aí, Anderson, quais são as suas percepções então em relação ao mercado de locução, olhando com esse distanciamento de quem está chegando agora? A gente percebe que tem uma galera, né, começando, né, você começa a receber vários feeds né, de cursos, de pessoas, de grupos, e você percebe que o movimento é grande, né? Mas, ao mesmo tempo, desde o início eu já percebi e até foi um dos motivos de eu ter encarado isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo quando você se prepara, se profissionaliza, busca técnicas. Eu acho que tem espaço no sentido de que quando um cliente vai pedir, né, vai contratar, ele está procurando uma voz. Então, ele não vai pegar qualquer voz, ele vai pegar aquela voz. E aí, quando a sua voz se encaixa com o que ele quer, legal, vai rolar. Quando não, não rola. Então, nesse sentido, eu acho que tem espaço assim para todo mundo. Tem essa conquista, né? Agora, sim, a gente está começando. Quais são as angústias? Eu acho que é para todo mundo, né? Equipamento, home studio, onde gravar. E o legal é que você dá um passo a passo e tenta acalmar nossos ânimos, né? Mas essa foi uma das principais angústias, com certeza. E Sem acho dúvida, que assim, porque... a angústia pessoal também, né? Mano, será que eu encaro, não encaro? Eu vou seguir isso, não vou? Sabe, também já tô com 28 anos, vou estar iniciando novamente algo. Não, vamos encarar. Acho que é uma angústia normal também. Todo mundo encontra isso, né? Sem dúvida, né? E tem aquela coisa do pertencimento. Todos nós queremos pertencer a determinados grupos sociais. E quando a gente pensa na locução, não é diferente, né? Será que eu serei acolhido pelos meus pares? Será que o meu trabalho vai ser reconhecido de alguma forma? Eu serei respeitado? Todas essas questões, elas começam a nos incomodar. E tem essa parte do investimento em equipamentos que também dá uma pegada, né? Porque por mais que hoje as coisas sejam mais acessíveis, tá tudo mais barato, a gente está num momento onde o dólar está super alto e as coisas estão caríssimas, né? Um equipamento de gravação está super caro. Então tudo isso vai impactar nessas angústias. Vale a pena investir essa grana aqui? Será que eu terei o retorno? Mas é muito interessante observar o seu tom de voz e o tom de voz do Felipe, que são vozes que há anos atrás nós diríamos que não são vozes de locutores, né? Como vocês pegam um outro momento disso, que é essa coisa de locução e marketing 4.0, né? Então mudou o jeito que as marcas se comunicam. E as marcas estão buscando vozes que são muito parecidas com essas de vocês, que nos soam familiar, né? Não parece um locutor falando. Aí o Jeff, quando o Jeff fala ali, ele fala com um gravão, né? Olá, Marcelo, boa noite a todos, tal. Seria uma voz tradicional de locutor, quando a gente imagina. Então o desafio dele vai ser diferente do de vocês, que estão surfando nessa onda que está rolando nesse momento. E o Jeff entra num momento onde as coisas estão se modificando e a voz dele não é mais, ou melhor, não é a voz dele, né? Mas esse timbre mais grave não é o mais desejado, não é o que está bombando nesse momento, apesar de ter aplicações. E aí, nesse sentido, eu pergunto para você, Jeff. E aí? Pô, você chegou agora, pô, todo mundo falou que você tinha voz de locutor e a hora que você chega mudou um pouco o jeitão de fazer locução. Isso gera alguma angústia, algum desconforto? Como é que você está pensando em se colocar, aproveitando as características da sua voz? Não, eu não fico assim assustado, porque igual ao curso de locução, a maioria das pessoas pensa que o curso de locução é só você parar na frente do microfone e falar. E ler o que está escrito lá. Aí você chega lá no curso e vê que não é nada disso, que você tem que aprender também a produzir aquele texto, a entender as diferentes formas que a comunicação acontece, né, do emissor para o receptor, e uma gama de outras coisas. Você vai aprender que tem programas de edição de áudio, tem toda essa parte agora que chegou, que é o home studio. Então, antigamente, eu creio que essa preocupação era
pouca. O cara vai ser o locutor, ele só se preocupava em ir para o estúdio, ser escalado e gravar aquele determinado número de horas. Agora não, agora a gente tem, como ele falou, a gravação remota, que é um desafio. Como o Anderson bem acabou de falar, é uma das angústias. Eu tô buscando aqui, falei, tem que ser uma qualidade, perdão, uma qualidade de som profissional. Então, eu diria que essa hoje é a principal angústia. Agora, se dá para fazer esse tipo de voz, é claro que dá. Eu tenho esse tom mais grave de voz para falar, mas eu consigo variar também, se for o caso. Mas essa questão, assim, o cara que está começando, ele tem que acompanhar a nova tendência. Assim como aqueles que estão acomodados, eles vão ficar pelo caminho. Isso está acontecendo não só nesse mercado da locução, como também os professores. Eu sou professor. Aí tem professor que ainda está engatinhando na questão da tecnologia. Tem locutor que também está engatinhando nessa questão da tecnologia. E vão sobreviver aqueles que estiverem acompanhando essa tendência. Então, o grande desafio é esse, você tem que ter bons equipamentos. Estou caminhando para dentro disso ainda, não tenho toda a estrutura, mas eu estou no caminho, a gente chega lá. Agora, em questão à receptividade, eu creio que é uma questão assim de esforço. Você tem que saber da sua capacidade, em primeiro lugar, antes dos outros te falarem, você vai ou você não vai, você tem que ter confiança em você. Isso é uma coisa que vem de dentro. Mas eu tenho fé que sim, como o Anderson falou, como o Felipe falou, tem espaço para todo mundo. Então, a gente está começando agora, a gente tem que ter essa percepção. Vamos nos profissionalizar, vamos chegar num ponto na qualidade de áudio da nossa gravação remota que o pessoal fala, esse é um trabalho vendável. Esse cara aqui é bom. Vamos chamar ele para fazer o serviço. Como toda área, todo começo é difícil. Então, eu creio que sim. Nós temos aqui uma área como qualquer outra. Hoje, para você arrumar um emprego de qualquer coisa está difícil. Não é na locução que vai ser diferente, mas você tem que ter esse pontapé inicial. Sem dúvida, Jeff. Você sabe que eu conheci um camarada que era locutor de cabine, uma série de canais da TV a cabo, né? E a gente conversava sempre, até que um dia eu fiz uma pergunta que era, mas me fala aí, qual que é a sua formação? Aí ele fez a pausa dramática e respondeu, cara, eu tenho até vergonha de falar, né? Mas eu estudei até a 7ª série. Era um baita locutor. Isso foi lá em 1900 bolinha, né? Lá no meu começo, quando eu estava buscando informação sobre esse tipo de assunto. Que é uma realidade que hoje é bem difícil de se concretizar. De você ter pouca bagagem do ponto de vista de formação acadêmica e ocupar esses espaços, né? Então, o que o Jeff coloca de estudar, se preparar, entender as questões técnicas, os aspectos técnicos do áudio, dos equipamentos, para que você possa fazer uma entrega profissional, é muito importante. E antes de passar para o Felipe, para ele falar das angústias, tem aqui o comentário do Eipidropas, acho que é isso, eu não sei se é exatamente essa pronúncia, me perdoe. Bom saber que tem mercado para todos os tipos de vozes e timbres. Muita gente sequer começa a estudar locução por causa da falácia da voz de locutor. E isso acontece porque no começo, lá nos primórdios, os microfones não captavam todas as frequências, né? Captavam melhor as frequências mais graves. Então você era obrigado a contratar, né? As emissoras eram obrigadas a contratar profissionais que tinham essa voz mais grave. E aí forma-se esse imaginário da voz de locutor, né, vindo inicialmente do rádio. Depois isso também caminha para a publicidade, porque a TV brasileira, vocês sabem, diferentemente da TV americana, que utilizou os profissionais do cinema, no Brasil a TV utilizou os profissionais do rádio. Pegou toda a galera do rádio e colocou para fazer televisão, lá o Chateaubriand nos anos 50. Isso inclui os locutores. Então isso está muito presente na nossa vida. E tem uma mudança muito sensível que acontece a partir aí de 2010, 2011, que é essa virada para o marketing 4.0, que é quando as marcas começam a se comunicar com as pessoas de uma outra forma, muito por conta das redes sociais. Então muda o jeito que as marcas se comunicam, as pessoas entenderam que publicidade pode sim enganar a gente, então não adianta você botar um locutor dizendo compre tal coisa,
né? Você precisa de alguém dizendo, você já pensou em comprar tal coisa, cara? Esse serviço aqui é muito interessante, é bom, por que que você não experimenta? Então é mais uma sugestão do que efetivamente uma fala definitiva, né? Um aval. Tem um cara lá que fala do aval, né? É complicado, não tem mais isso, né? Tanto que a gente não vê essa galera da antiga gravando com tanta frequência, ou pelo menos a gente não ouve com tanta frequência nas publicidades que estão disponíveis na televisão ou no rádio. Mas fala aí, Fel, mas você já tinha então 20 anos trabalhando com comunicação, trabalhando com rádio e TV, e de repente você quer migrar para um outro ramo desse fazer profissional. Quais são as suas percepções, as suas angústias, os principais desafios que você observa? O que é mais difícil de lidar para mim assim, é a ansiedade, né? O Anderson falou da idade. Anderson, não se preocupe com a sua idade. Você tem 28 anos, eu vou fazer 44. Se você desistir com 28, você vai me ferrar. Então não faça isso. Então e é engraçado, Marcelo, assim, porque eu tenho mais essa questão da ansiedade, né? Porque parece que o tempo tá jogando contra depois dos 40, né? Mas é uma piração, né? Porque a gente vê no curso que realmente é uma galera da nossa faixa etária para cima, boa parte, né? Que procura. Então, falo, bom, tô meio em casa aqui, né? Consigo conversar de Caverna do Dragão com esse pessoal, que todo mundo sabe do que eu tô falando. Então, é mais a dificuldade em lidar com a ansiedade. Mas o que foi legal em fazer o curso e retomar essa paixão um pouco mais maduro é que eu entrei zerado, assim, eu dei um reset, principalmente quando a gente conversou um pouquinho antes de eu começar mesmo efetivamente a fazer, né, a gente trocou muita mensagem de WhatsApp, você até brincou, falou, ó, eu vou fazer o policial mal e o Thiago vai fazer o policial mais mal ainda, se prepara, os exercícios a gente vai pegar pesado e tal. Eu falei, cara, é isso que eu quero mesmo, eu falei assim, pode bater sem dó, sabe? Porque eu acho que se eu tentasse entrar nessa área lá com meus 20 e pouquinhos anos, quando a gente se conheceu na faculdade, eu tinha uma arrogânciazinha de achar que eu fazia alguma coisa muito bem, que talvez me dificultasse. Então, hoje, assim, eu tô abertaço, assim, para aprender mesmo. Eu fico muito feliz quando tem as críticas lá nos exercícios no Classroom, porque eu sei exatamente o ponto onde eu tenho que corrigir, sabe? Então, eu tô lidando melhor com isso. Agora, lidar com a ansiedade é o mais complicado, né? Eu tive... até você falou para mim, na brincadeira, né? Você falou, pô, você avançou rápido, em 3 meses você fez o curso, se equipou e conseguiu ser aprovado com a demo, né? Nas produtoras e tal. Vai devagar, você brincou, né? E realmente, cara, foi tudo... A receptividade das produtoras foi muito legal, né? Ninguém me deu uma voadora, assim, igual você falou. Eles receberam super bem a demo, eu fiquei feliz. E chegam muitos testes, né, para fazer. Mas é aquilo que o Anderson falou, a hora que tiver que rolar, a hora que a voz encaixar, vai encaixar. Não pode entrar nessa piração. Eu acho que o mais complicado já rolou, que é a galera considerar a minha voz já, né? De mandar o teste já é muito bacana, né? Só tô ansioso pela recebeu demanda. muitos nãos, né? Exatamente, Recebeu isso é muitos muito nãos habitual, para... né? O Kleber Brianês fala sobre isso, né? Hashtag não crie rancor. Porque o não é habitual, você vai ouvir, principalmente no começo, você vai ouvir mais nãos do que sims, né? Mas conforme você vai se aprimorando e vai melhorando a sua performance, a balança se inverte, né? E sabe o que é bacana, isso Marcelo? É interessante. Só para não Diga. perder o gancho, eles dão esse retorno mesmo quando é negativo. Isso que eu achei legal. Não é igual aquelas entrevistas de emprego que a gente fazia lá no passado. A gente te liga e nunca mais, né? Eles avisam, falam, nesse aqui não rolou, a produtora preferiu trabalhar com outra voz, mas tem esse outro teste aqui que pode encaixar, que tá chegando, grava aí e me manda. Então é bacana, eles, mesmo quando é negativo, eles avisam, então você não fica tão perdido, né, de saber, pô, e aí, gostaram, não gostaram? Eu chamo de volta, eu vou ser chato. Nesse sentido, o Fel e demais colegas, eu acho que vocês estão num momento que é muito mais interessante do que quando eu comecei, por exemplo, onde você só tinha como mídia a televisão e o rádio,
e você não tinha tanta disponibilidade de informação na internet como a gente tem hoje. Né? Ou você ia lá na Lapa fazer o Senac, ou fazia a rádio oficina, ou a faculdade de rádio, TV ou jornalismo, e ia tentando se enfiar, né, conversar com as pessoas e encontrar caminhos. E hoje está tudo muito mais fácil, né, porque com 2 cliques aí no Google você encontra uma série de produtoras, até mesmo no prédio, no condomínio, no bairro onde você mora. Se pulsar, você vai encontrar uma pequena produtora que precisa de um locutor. E aí você vai construindo relacionamento com essas pessoas. Além das possibilidades todas, né? De repente você não precisa ser só locutor, né? Então você pode ser o editor daquele material, você pode ser o câmera que capta aquela imagem, né? E você pode vender serviços mais completos. Né? Então, ao invés de ganhar 1.000 só com a locução, você pode, de repente, ganhar 5.000 fazendo todos os processos da produção de um audiovisual, de um vídeo. Né? Então, a gente tem uma facilidade muito maior nesse sentido. E a internet, né, cara? Porque pensa, qualquer empresa, pequeno, médio, grande porte, todo mundo quer fazer um vídeo. O próprio o Google tem indexado respostas de vídeo para as perguntas que você faz para ele, né? Então, você, sei lá, coloca uma questão qualquer e já aparece uma indicação dos vídeos que trazem aquela resposta, né? O que indica que o consumo de vídeo cresceu muito. Então, toda empresa quer fazer esse tipo de comunicação e muitas vezes você vai usar uma voz, um locutor ou uma locutora para direcionar o olhar daquele espectador, que é uma outra parada que é importante da gente saber, né? Para que serve o locutor? É para enfeitar a peça? Não, o locutor, ele direciona o olhar do espectador, né? Ele diz, você está vendo isso. E normalmente as pessoas vão comprar essa ideia, essa informação que o locutor está dando. Então tem um papel muito importante dentro do audiovisual. Sempre que eu vejo uma peça sem locução, eu fico pensando, caramba, quem tomou essa decisão? Quem perdeu a oportunidade de impactar de maneira mais eficiente o seu locutor, o seu espectador, o seu consumidor, né? Quem tomou essa decisão? É uma pessoa que certamente não está entendendo dos paranauês, porque há uma série de estudos, e aí estou falando de estudo científico mesmo, indicando que sim, quando você tem uma locução, o engajamento ele é maior. Mas e aí, me fala então, Anderson, beleza, está montando o espaço, pensando no equipamento, está se preparando para trabalhar, e qual é o sonho? O que você imagina para o seu trabalho de locutor? Se a gente pegar um cenário, você está na semeadura, né? Começou há pouco tempo, mas vamos imaginar aquele exercício do RH, né? Você está na dinâmica de grupo do RH agora, hein? Daqui 10 anos, onde é que você se imagina, Anderson? Com certeza, abrindo o leque, né, para essa área de voz profissional, porque você tem a locução comercial, você tem a dublagem, você pode, mesmo dentro da dublagem, você pode ainda ir mais a fundo, narrando audiolivros, enfim, eu acho que, a princípio, esse é o meu objetivo, né, quando eu estiver dentro disso, aí vamos ver o que vai ter mais para frente. Não parar nunca, com certeza. Cada vez mais me especializar e com certeza outras coisas vão surgir, né? O que era o mundo há 10 anos atrás. Né? Então, está sempre aberto para novas... Quantas mudanças tivemos aí nos últimos 10 anos, né? E o que virá pela frente. Então, tá antenado, ligado nas tendências e se preparar para ocupar esses espaços. E você, Jeff, naquele exercício de RH, daqui 10 anos, onde é que você se vê quando a gente pensa nesse fazer profissional do locutor? Eu imagino que já com uma certa estabilidade, né? Estabilidade profissional, tendo um estúdio bom, lá morando no interior, vamos mudar para o interior, uma vida tranquila, mas com uma boa frequência de trabalhos, né? Ainda nesses ramos que a gente falou, nesses setores que a locução tem. Quem sabe no futuro ainda trabalhar no rádio é uma vontade que eu ainda estou perseguindo. Mas, já pensou? Faz um horário no rádio, faz uma locução comercial, faz um audiolivro aqui. Pô, conseguiu? Faz uma dublagem. Vai juntando tudo isso e fazendo um pouquinho de cada coisa que mais gosta. Então eu imagino que eu serei esse cara. Aquele que trabalha um pouco em cada setor, mas que consegue se realizar num todo. Mesmo sendo, assim, não sendo só de um segmento. Quem sabe um podcast no futuro, né? Também é um mercado que eu gosto bastante. Tenho até algumas ideias para fazer alguns programas de podcast, um pouquinho mais para frente. Mas
eu imagino que sim, que eu vou estar nessa área. E ainda no meio de tudo isso que eu falei, ainda vou dar minhas aulinhas lá como professor também, que é uma coisa que eu gosto de fazer e eu também não abro mão. Sem dúvida, dar aula é um grande barato, né? E você tem toda a razão quando você pensa nessa abordagem multiplataforma, né? Porque focar, colocar todas as fichas em um único caminho, talvez seja uma estratégia de risco muito elevado, porque se não deu certo, ferrou, né? Então, começar a plantar e entender a dinâmica dos outros mercados que utilizam a voz é, sem dúvida, uma estratégia muito interessante, Jeff. E aí, eu tenho acompanhado o seu trabalho de perto, né, e dou super incentivo para que você siga nessa jornada, porque você tem os predicados, tem o chamado, tem uma boa voz, tem uma boa articulação, tem um bom entendimento desse mercado, e eu tenho certeza que logo você vai conquistar esse espaço que você deseja. Então segue firme que vai rolar. O Fel está num outro lugar. E aí, Fel, se eu falar para você agora o exercício do RH, daqui 10 anos você vai estar com 54. Né? Então a vida começa aos 40. E aí, qual que é a sua perspectiva dentro dessa ideia de ser uma voz profissional? Eu tenho um pouco disso que o Jeff falou, né? Eu gostaria muito de ir para o interior, difícil vai ser convencer minha esposa, mas eu também adoro mato. Mas eu gostaria de estar bem equipado, né? Com um home studio bacana. E também atuar nessas várias frentes. Podcast é um produto que eu gosto demais, assim. Eu sou consumidor de podcast, ouço vários e gosto bastante, né? Então, podcast é uma possibilidade, locução comercial, audiolivro. Eu quero, se o mercado e o tempo permitirem, né? Eu quero ser aquele cara que as pessoas indicam, sabe? Tipo, chama ele lá que para isso aqui ele resolve, sabe? Então, vamos tentar trabalhar para isso, né? Mas nem me fala em 10 anos para frente, Marcelo. Agora você me lembrou do negócio. Eu ia até falar de 10 anos. Não, dá até uma certa tristeza, né? Então, meu caro, o tempo voa, né? A minha filha Marcela vai fazer 11 anos amanhã. Eu estou muito chocado com isso, muito assustado. Marcelo. Porque passa muito rápido, né? E aí, quando você vai ver, jovem, é o que você falou, né? Você está aposentadão. Ou está compartilhando seu conhecimento com as pessoas, com as novas gerações, o que também é um grande barato, né? O Jeff falou sobre ser professor, sempre comento, né? Eu já comentei inclusive com o Felipe, qual é o grande barato desse tipo de trabalho, né? Você imaginar o dia do seu velório. Credo, Marcelo, que fúnebre, mas não é. É a galera reunida e comentando, pô, você lembra disso? Lembra daquilo que ele falou? Cara, teve uma frase que foi dita assim, aquilo ali fez sentido para mim, saca? Então é construir relacionamento também nessa outra possibilidade aí do compartilhar conhecimento, que é um grande barato. Alguém fez um comentário elogioso aqui para você, Felipe, mas eu perdi. Achei, grande Fel. O cara, quando o assunto é audiovisual, é fera. Sempre com os melhores takes. É bom em tudo que se propõe a fazer. Abraço, amigo. Isso aí é networking, né? Porque reputação não é o que você pensa sobre você, é o que as pessoas dizem. Então, pintou aqui alguém para te fazer um comentário elogioso, depois você vê aí, reconhece quem é, porque eu tô com uma dificuldade com o meu celular. Aqui, ó. É o Mala Volt. Mala Volta Paulo. Meu Deus. O Paulo. De internet. O Paulo, talvez você tenha até falado com ele em algum momento, Marcelo, numa das vezes que você possa ter ligado para a Lumiar. Ele trabalhou comigo na Lumiar, é um cara sensacional também. A gente fez um podcast junto, a gente trabalhou num podcast junto um tempinho, aí por questões de tempo, de agenda, aquela correria, né? A gente não conseguiu tocar, né? Esse podcast para frente, mas é um cara sensacional. O Paulo trabalhou bastante comigo lá na Lumiar, junto com o Carioca lá, o Valdir, uma casa maravilhosa de trabalhar também. O Paulo foi um grande amigo que eu fiz lá. E você enxerga isso como uma grande vantagem, Felipe? Você já tem uma história no audiovisual, então você conhece muita gente. Fica mais fácil você pegar o telefone e fazer uma ligação, certo? Isso aí Sim. Pode facilitar a sua entrada. Tô enganado? Não, tá certíssimo, é isso mesmo. E tem muito daquilo que você até aborda no curso. Eu não lembro qual dos dois que você toca mais nesse assunto, nessa questão do network, né? Eu acho que você até postou no grupo, não lembro, mas de tentar sempre
ser o mais profissional possível e o mais solícito possível por todos os lugares que a gente passa, né? Para as pessoas saberem que pode contar com você. Você pode até errar em algum trabalho que você faz, né? Eu, como a maior parte da vida atuando como cinegrafista, várias vezes teve um take ruim ou alguma coisa que não foi aproveitável, né? Mas o que eu tentava evitar é que as pessoas falassem, pô, esse cara é chato para trabalhar, pô, esse cara é um mala, putz, não aceita sugestão, trabalha mal em equipe, sabe? Esse tipo de coisa vai te deixando meio de escanteio e depois ninguém lembra de você. Ou pior, né? Do que não lembrar de você, é lembrar de você como um mau profissional, um mala, ou eticamente ruim, né? Esse é um mantra, né? Não seja mala, porque se cola esse rótulo em você, para descolar é bem difícil. E na nossa área, que lida bastante com ego e vaidade, você vai encontrar essas figuras, né? Tem bastante. Se balançar uma árvore, cai uns 5 mala da locução aí, facinho. Né? O que é uma grande bobagem, é um trabalho como qualquer outro, né? Tem o seu valor, mas não é lugar de pessoas especiais. Durante muito tempo cultivou-se isso, né? Inclusive a própria televisão, a Vanessa Zevzikovas, você conhece ela, Felipe? Esteve comigo aqui numa outra live e a gente falava sobre isso. Né? Entramos na televisão, e aí a final dos anos 90, no momento onde a gritaria era permitida, né? De diretor da Esporro, de coordenador de produção da Esporro na frente de todo mundo, isso era habitual e permitido, né? Era aceitável. E hoje isso não tem mais espaço para que esse tipo de coisa aconteça, né? Um diretor gritar com um estagiário, você tá maluco, né? Isso vai dar um problema gigantesco. Então tudo é muito pautado pelo respeito. E na nossa área da locução, também. Tanto que cara, é engraçado, né? Falando sobre pessoas malas. Tem muita gente da antiga que ainda acha que você, colega que está chegando agora, é fã, né? E te trata como fã. Né? Que tipo de pessoa é fã de um locutor? Eu fico me perguntando. Né? Você pode se inspirar, pode admirar o trabalho de alguém, né? Mas daí a ser fã é um negócio muito, muito distante. Enfim, vocês vão conhecer pessoas na trajetória de vocês que vão poder comprovar ou não isso que eu estou dizendo. A gente já vai caminhar para um final, essa é uma live curtinha só para a gente falar dessas angústias. Eu queria que Anderson deixasse então uma mensagem, um recado, um incentivo para quem quer começar ou para quem eventualmente está tomando contato com esse material, com a gravação desse conteúdo e está pensando, pô, será, cara? Será que é legal? Será que vale a pena? Né? O que você diz para uma pessoa que gostaria de trabalhar com locução e tem essa dúvida? Diz aí, Anderson. Eu acho que o principal é o que nós já falamos, os mitos, né, que sempre existiu. Eu tenho uma boa voz? Não é você que vai dizer. Você pode aprender técnica, mas existem vozes e vozes. Não existe boa voz ou má voz. E aí o mercado mudou, não é mais aquele gravão, né? Então todas as vozes são bem-vindas na locução. Então desmistificar isso. Aí será sempre muito bem-vindo essa área. Isso aí, aproveitar as oportunidades, se preparar e ocupar os espaços. Jeff Araújo, e aí, você que está no gravão, como é que a gente faz? Não podemos também desestimular os nossos amigos de voz grave, né? Porque ainda tem a aplicação. É ou não é, Jeff? O que você diz aí para alguém que quer buscar o caminho da locução? É verdade. Eu digo assim, busque referências. Primeira coisa. Com quem você se espelha para fazer esse tipo de trabalho? Com quem a sua voz parece, né? E principalmente, os concursos profissional. Tudo está na profissionalização. É o que vai dar o seu valor. E, consequentemente, ao longo da sua jornada, é o que vai te dar confiança. Porque a gente tem muito, como o Anderson falou agora, a questão dos mitos. Então, eu vou fazer um curso de locução, vou parar na frente do microfone e vou falar. Não é isso. Existem uma gama de elementos que vão entrar ali no seu caminho e falar, poxa vida, eu achava que era uma coisa e era outra. Vou dar um exemplo, eu sou professor de história. Antes de eu fazer o curso de história, eu achava que o quê? Que a história era só contar historinha para o povo. Não, eu vou pegar aqui e vou contar como que era a história de Dom Pedro. Ele fez isso, isso e isso, tal, morreu, acabou. Não, existe toda uma problematização em cima daquilo. Você tem que entender, você tem que questionar, você tem que formular perguntas e respostas para acontecimentos, tem que juntar fontes históricas. Da mesma forma é o curso de locução. Você vai descobrir um novo mundo nele.
mas é um mundo mais complexo e mais complexo do que o que você já está habituado. Então, eu diria que o curso do Senac vai te abrir horizontes para isso. Eu entrei de um jeito e estou agora finalizando também no finalzinho, estou saindo de outro muito mais complexo, mas não que isso seja o fim. Isso foi uma boa base do começo. Tem workshop de audiolivros que eu já fiz, no futuro também vou fazer, como o Felipe está fazendo aí, o de locução comercial, mas a mensagem que eu deixo é essa: busque formação, busque referenciais e, principalmente, acredite em você, busque variações de voz, busque entender a elasticidade da sua voz, faça exercícios vocais, faça oficinas, o que mais der para fazer, mas veja que a comunicação ela não é só você falar na frente do microfone, ela é muito mais rica do que isso. Então, minha mensagem é essa. É isso aí, trabalhe o seu autodesenvolvimento para que você possa ocupar esses espaços e ter o que dizer ou ter condições de discutir sobre determinados assuntos. E você, Fel, você está num outro lugar então, né? Eu vou pedir para você deixar um conselho para a galera que tem um pouco mais de idade, como a gente, né? Já atua em outros mercados, mas sempre teve esse desejo, gostaria de se experimentar como locutor ou locutora. E aí eu queria que você comentasse do ponto de vista da paixão, né? O quanto isso é estimulante ou se não é estimulante. Diz aí qual é a sua experiência nesse sentido, né? De repente estar gravando e se ouvindo e tendo a resposta das pessoas, e como é que isso te impactou do ponto de vista pessoal. Não estou nem pensando em grana, estou pensando em como isso te impacta a essa altura do campeonato do ponto de vista pessoal. Comenta aí. É sensacional, né? Assim, a voz sempre essa questão de trabalhar com a voz sempre me cativou muito, né? E aquilo que eu falei no começo, fui buscar um curso de rádio e TV mais por causa do rádio do que da TV, né? Aí a vida levou para outro lado, mas eu gosto muito do que o áudio faz com a questão de fazer você imaginar, né? Eu sempre gostei muito de humor de rádio, né? Então, na faculdade a gente teve acesso aos arquivos de humores muito antigos de rádio, né? PRK-30, essas coisas, eu já ficava maluco com aquilo. E os mais contemporâneos da gente, né? Que é o Café com Bobagem, Sobrinhos do Ataíde, esse pessoal todo. E aquelas historinhas que eles faziam no rádio, eu achava mágico a maneira como você imaginava os cenários, né? Então, assim, para a galera que já está na nossa idade, pensa nisso e tem essa paixão, eu falo, entra de cabeça, vai fundo, nunca é tarde. Você se rejuvenesce quando você faz um curso, é muito legal isso, principalmente no momento que a gente está, porque a gente não está mais em época de escola, né? Que os meninos da 7ª série andam com os meninos da 7ª série, né? Não dá para chegar um cara de 18 anos na 7ª série. Agora não, você pega nossas salas aí do curso de locução, tem gente de 20 e poucos, tem gente já quase nos 30, o caso do Anderson, tem gente igual a mim, que, né, 44, 45. E a voz, assim, é lógico, ela vai com o tempo, né? Porque a nossa anatomia vai mudando, mas ela não piora. Você cuidar direitinho, igual as dicas que você dá no curso mesmo, né? Cuidar direitinho da sua ferramenta, você vai ficar com ela aí até quando Deus quiser. E outro estímulo para quem está com a nossa idade e quer começar, assim, muito dos testes que chegam aqui, né, do pessoal das produtoras manda, sempre tem lá no briefing, né? É óbvio que eles mandam esses testes para mim, porque eu tô dentro desse perfil. Imagino que o Anderson possa receber de outra faixa etária, mas tem muito que é o autor que é homem de 40 e poucos anos, acima dos 40, com a fala assim, assim, assim. Então tem muito mercado pro acima de 40, né? Então fiquem tranquilos com isso. E a gente vai tomar a vacina antes também, lidem com isso. É verdade, ó. Pega essa daí. O Fel está falando aí sobre o mercado de audiolivros, porque normalmente imagina-se o narrador como alguém que vai representar o autor, né? Então, quando a gente imagina na produção de livros,
normalmente são pessoas que já estão numa outra etapa da vida, né? Já tem um pouco mais de vivência, digamos assim. Você tem autores muito jovens, claro, né? Mas normalmente as pessoas estão aí acima dos 35, 40 anos. E aí escala-se o narrador que tem alguma correlação de idade ou de estilo de fala com o autor do livro. Muito bem, meus jovens. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva, muito bom saber das angústias de vocês, e especificamente sobre os três aí. Me deixa muito alegre, feliz, contente, de coração quentinho, saber que vocês entenderam a dinâmica do negócio, né? Vocês estão bem tranquilos, estão sabendo onde é que vocês estão se enfiando, não estão naquela angústia da sangria desatada, do desespero, que tem que ser para ontem, que tem que ganhar 10K, ou que tem que mudar de vida amanhã. Não é isso, né? É uma construção que demanda tempo e é um passinho de cada vez, e é preciso ouvir muitas pessoas, aprender com muita gente, para que você possa se formar um bom profissional, né? Então, fiquei muito feliz com as falas todas que vocês fizeram, porque demonstraram claramente que estão entendendo onde é que a gente está inserido nesse momento e para onde vocês estão caminhando. Isso me deixa realmente muito feliz e satisfeito de poder conviver com vocês aí nesse mundo da locução. Serão muito bem-vindos e tenho certeza que terão carreiras de muito sucesso. Patrícia perguntou, peguei agora o bonde andando, esse curso do Senac é presencial? Patrícia, o Senac, a maioria das formações são presenciais, né? O Senac ainda está se adaptando aos novos tempos e tem pouca coisa online. Então, para fazer um curso, você tem que frequentar uma unidade. Se você estiver na região metropolitana de São Paulo, temos 4 com bons cursos: Santana, São Miguel Paulista, Lapa e São Bernardo do Campo. Lá você vai encontrar profissionais preparados para aplicarem aí um programa que foi desenvolvido por um grupo de especialistas com as principais estratégias pedagógicas para ajudar na formação da pessoa, né? Porque a gente está num outro momento onde nós temos muitas iniciativas que são de profissionais que estão colocando aí à disposição das pessoas os seus conhecimentos a partir da sua própria trajetória pessoal, o que é válido, claro, é muito bacana você ter essa possibilidade. Mas eu quero ressaltar isso, o curso do Senac ele é feito por uma equipe de pessoas que são especialistas em pedagogia, que é a minha grande crítica em relação aos cursos online, né? Porque fazer uma locução é uma coisa, dar aula é outra completamente diferente, né? Então não ter essa vivência ou esse suporte pedagógico me deixa em dúvida em relação a algumas ofertas, né? Daí sempre a minha sugestão de vai começar, cola no Senac, que é uma boa casa, Sistema S, é dinheiro nosso lá, né? Então vale a pena você fazer uso dessas ferramentas. Infelizmente sou do interior de Santa Catarina, sou de Xaxim, pertinho de Chapecó. Aí, nesse caso, não tem jeito, Patrícia. Fica de olho aí nas possibilidades online, temos várias iniciativas, dá uma pesquisada, conversa com quem já fez e faz um curso online, vai te dar um direcionamento para que você possa começar o seu investimento nessa carreira que é tão bacana. Nós temos tido aí o Felipe, o Anderson, o Jefferson comentaram sobre os cursos de locução comercial e de audiolivros. Tem uma galera que está no Pará, está no sul do Rio Grande do Sul, está no Paraná, está em Minas Gerais, né, e está rolando super legal com entregas de boa qualidade. Tenho certeza que as pessoas vão conseguir desenvolver as suas habilidades de locutor ou de locutora. Então temos aí caminhos interessantes, sim. Beleza? É isso, meus jovens. Vou agradecer mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal. E, de novo, né, estou muito feliz em saber que vocês estão tranquilos, estão construindo. Esse é o grande barato. Deixa eu ver se temos mais algum comentário, alguém que quis construir com a gente. Acho que não. É isso, continua a construção, continua a semeadura, porque logo vem o tempo da colheita, beleza? Valeu, boa noite para vocês, até o nosso próximo encontro com uma live, com um tema maroto relacionado à comunicação aqui no Instagram. Grande beijo, boa noite a todos, cuidem-se, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.